Meus queridos irmãos e irmãs, caminheiros da paz, o meu fraternal boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Essa tarde, dando o pontapé inicial para o novo horário, né? Vamos começar alguma coisa nova, né? E trazendo para vocês hoje um tema que é comum dentro da doutrina espírita, por se tratar daquele que é, talvez, a máxima da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, onde foi compilado por Allan Kardec todas as informações trazidas por todos os espíritos mediante um processo, um procedimento, digamos assim, científico. Daí o motivo da gente dizer que a doutrina ela segue um padrão científico, porque a coleta desses dados se deu através de uma metodologia científica, né? Kardec, ele lança essas perguntas, digamos assim, para diversas partes do globo, diversos países, a mesma pergunta. Quando ele recebe essas respostas, cataloga e vê que todas, literalmente, têm a mesma resposta. E isso trata-se de uma metodologia científica. Aí o motivo da gente dizer que a doutrina espírita ela tem esse caráter científico, né? E o Livro dos Espíritos, de uma forma muito carinhosa, digamos assim, ele não veio à toa, né? Ele foi um processo aonde, durante um bom período de tempo, na espiritualidade, digamos assim, houve essa adaptação para aquilo que viria a ser o que nós conhecemos hoje como sendo a doutrina dos espíritos. E essa forma, ela não se deu de uma hora para outra. Ela precisou de um período de tempo de adaptação, o que não quer dizer que no decorrer da história, pelo menos aquela que nós assim conhecemos, essa relação entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, ela já não tenha sido, por diversas vezes, catalogada, escrita em várias línguas. Você tem essa possibilidade no Oriente, você tem essa possibilidade na América Central, você tem essa possibilidade com os indígenas, e aí a gente está falando dos povos nativos de cada país, inclusive nos dias de hoje, onde essa relação ela se dá de uma forma muito tranquila. Qual a diferença da doutrina espírita? É que a gente pegou todas essas informações através de Kardec e fez uma compilação, fez uma metodologia. Kardec, ele, por ser pedagogo, ele pegou parte por parte, Giuseppe, e ele foi catalogando de acordo com o tema que era interessante para o estudo posterior. Daí nasce, 18 de abril de 1857, lá se vão cento e alguma coisa, que é bom de matemática, faça. 43, 143 com 25, 168 anos, sou bom de matemática. 168 anos que a gente tem um livro, que vocês vão ver lá na frente, que os espíritos eles fazem questão de que ele seja propagado. Mas veja, o caminho para a espiritualidade necessariamente não é pelo livro dos espíritos. Porque se assim o fosse, nós estaríamos dizendo que nós somos os baluartes do espiritismo. Qual a diferença? A diferença é que o livro dos espíritos ele facilita o entendimento de muita coisa que para a maioria das pessoas ou é um mistério que não pode ser falado nem tocado, ou é nada mais nada menos do que o poder absoluto da fé. Não se pode tocar. Quando, na verdade, quando a gente vai lendo e dissecando o livro dos Espíritos, a gente vê que muita coisa do que lá atrás, e digo para vocês que boa parte dos espíritas de hoje foram religiosos de outras religiões no passado não tão longínquo. Eu mesmo fui oblato de Maria. Desde os 9, 10 anos, era enfurnado dentro da Igreja Católica.
A única coisa que eu não gostava era de ser coroinha, porque eu achava a coisa mais sem graça da igreja. Fora isso, tudo mais eu participei, até um belo momento em que eu fui convidado, de uma forma muito educada, a me retirar da igreja. Porque eu passei a questionar. Como assim mistério da fé? Tem que ter uma explicação lógica, racional. Por que é que nós somos o corpo santo do planeta se na época medieval fazíamos coisas bem complicadas, não é? Por que é que só os santos da Igreja Católica, que eram os meus questionamentos, eles podem ser considerados como o suprassumo, digamos assim, dos espíritos, e lá na África existem também, entre aspas, os santos deles, que também devem ser assim considerados. Por esses e outros questionamentos, um belo dia, eu fui literalmente convidado a me retirar da igreja, deixar de ser catequista e várias outras coisas mais que não convém hoje falar. O bom é que, e aí, com o planejamento que nós fazemos no decorrer da nossa existência aqui, as portas do entendimento e da busca pelo conhecimento começaram a aparecer e me deparei, entre outras coisas, com a doutrina espírita e com o livro dos Espíritos, que na primeira pergunta já me convenceu. Porque Deus não é uma pessoa, não é uma personificação, Deus não é isso, aquilo, outro. E Kardec ele foi direto ao ponto, como o Neumann e Pinto aqui da Paraíba, que é Deus. Ele não disse o que, nem de que forma, ele apenas perguntou quem é Deus. E a resposta talvez tenha sido uma das respostas mais inteligentes que qualquer religioso ou religião deveria implantar no seu corpo doutrinário ou teológico. Agora veja, Haroldo Dutra, numa de suas palestras sobre o Livro dos Espíritos, ele faz alusão a todo um processo que foi feito para que esse livro ele começasse a ser pensado no mundo espiritual e depois repassado para o mundo material, as formas da matéria, como diria Platão. E ele fala isso de uma forma quase que lúdica, dizendo todo o preparo, sempre sob a égide do Cristo, como dizem os espíritos, no médium de Deus, para que essa informação que de lá viesse da forma menos problemática, traumática e, principalmente, que ela não fosse colocada de uma forma a ter qualquer contestação no decorrer do tempo. E aí a pergunta é a seguinte: qual das perguntas que estão no Livro dos Espíritos que até hoje foi refutada? Existem aqueles que dizem que a doutrina espírita, em determinado momento, ela é racista, que Kardec foi racista, que a pergunta número tal é racista, mas veja, a própria doutrina fala-nos que todos somos iguais, criados, simples, ignorantes. Em nenhum momento Kardec fala sobre a cor da pele, sobre a posição social, ao contrário. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo existem relatos de rainhas que, ao chegar no mundo espiritual, disseram: não somos nada, porque aqui todos somos iguais. Então, à medida que a gente vai se aprofundando na doutrina espírita, a gente vai compreendendo que isso são ilações, mas que devem sim ter o diálogo para com essas pessoas, até para que não haja lá na frente desentendimentos. E, infelizmente, nos dias de hoje, já que essa palavra está sendo muito colocada em voga, as velhas e boas fake news, dizendo que a doutrina espírita é elitista, que a doutrina espírita é isso, aquilo, outro. Talvez uma das coisas que se fala da doutrina espírita, eu concordo, é que o espírita tem um escorpião no bolso. Isso a gente lá tem algumas coisas, né? Manter uma casa dessa não é fácil. Não é fácil. Então, qualquer ação que é feita dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita, requer, sim, dinheiro. Mas veja a diferença do que acontece na doutrina espírita.
nós não impomos a nenhum membro ou participante, ou até mesmo aquele que apenas vem ouvir, absolutamente nada para que ele usufrua de toda essa estrutura. O que a doutrina espírita fala é a conscientização para que você olhe um ambiente limpo, climatizado, que tem livros, que tem água, que tem lanche, que aplica passe, e que você, lembrando de Jesus sempre naquilo que você escuta, inclusive no Livro dos Espíritos, você olhe para dentro de você mesmo e fala, eu quero participar ajudando. Né? E tudo isso, esse preâmbulo, é porque o Livro dos Espíritos, ele necessita ser estudado a fundo. Aqui mesmo nessa casa, há cerca de 4 anos, 5 anos, antes da bendita pandemia, nós tivemos, sim, um ciclo de estudos, ou o início do ciclo de estudos, onde tínhamos 4 a 5 facilitadores, inclusive com o saudoso, queridíssimo Darício, né? Que deve estar perambulando por aqui agora, não deve ter deixado o trabalho, aonde a gente começou realmente da primeira página e fomos dissecando letra a letra. Óbvio que nessa apresentação a gente vai ter apenas uma ideia do que seja o Livro dos Espíritos, mas convido a todos, aqueles que ainda não assim o fazem, a estudarem o Livro dos Espíritos. Porque quando você estuda o Livro dos Espíritos, forçosamente você tem que ir no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem que ir no Livro dos Médiuns, você tem que ir na Gênese Espírita, você tem que ir em Obras Póstumas. E por incrível que pareça, quem estuda qualquer uma dessas obras, forçosamente tem que voltar no Livro dos Espíritos. Então a gente tem uma triangulação constante de informações. Agora, como foi necessário trazer isso? Na antiguidade, nós tínhamos aquelas aparições, nós tínhamos aquelas situações mirabolantes. A própria Bíblia judaico-cristã, ela nos fala sobre vários fatos que assim aconteceram, né? Dentro da doutrina espírita, um dos mais famosos é a pitonisa de Endor, que faz, entre aspas, reviver ou reaparecer o espírito do profeta Samuel, né? E aí a própria pitonisa fala, vejo Elohim, que a grosso modo são espíritos, subirem. E aí é feito, segundo a doutrina, os espíritos falam, a aparição mediúnica, né? E em várias outras situações. Óbvio que em algumas nós sabemos que é uma hipérbole, é uma situação que é dita para que haja um maior interesse por parte daqueles que vão ler. E aí a gente está falando sobre Moisés abrir o mar, né? As 10, 50, 20 pragas do Egito e por aí vai. Óbvio que para alguns o entendimento é de também haver ali uma situação de ordem mediúnica, efeitos físicos, mas para isso há necessidade da gente estudar bem um livro chamado Livro dos Médiuns, e ali a gente vai dissecar e vai ter um entendimento maior acerca disso. Mas, ao fim e ao cabo, mesmo o Livro dos Espíritos, ele precisava chamar a atenção. Ele precisava dizer para as pessoas, olha, nós existimos, estamos aqui. E a maneira como a espiritualidade pensou em trazer isso foi justamente na época da efervescência da Idade Média, principalmente em Paris, que era a cidade-luz, ou seja, era aquela cidade que todo o planeta conhecia, e a espiritualidade disse, é aqui que nós vamos dar o pontapé para que haja essa necessidade, né? Essa busca por esse mundo espiritual. E assim começa a aparição de vários efeitos, de vários fatos, de ordem espiritual. O principal deles, como a gente já sabe, são as mesas girantes, que eram feitas nos salões de Paris, inclusive trazidas para jornais da época, ou seja, era manchete. Mas era uma manchete mais a nível de pândega, de galhofa, porque se fazia disso uma brincadeira, né? Mas essa brincadeira ela começou a ter uma repercussão muito grande, a ponto de chamar, à época,
a atenção de várias pessoas da alta sociedade, porque saía quase que constantemente esses fatos estranhos, né? E uma das pessoas dessa época, que é muito conhecida, inclusive, nos dias de hoje, foi Victor Hugo, que participava dessa elite, porque ele era um filósofo, um pensador da época, até hoje muito famoso. E uma das frases que ele disse a esse respeito de todos esses fatos foi: negar a atenção a que tem direito o espiritismo é desviar a atenção da verdade. Ou seja, ali ele já via que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa que chamava atenção, alguma coisa que merecia um estudo mais aprofundado. Para não ficar apenas naquela situação da brincadeira, porque era assim mesmo que acontecia. Nos altos salões de Paris, se utilizava essa comunicabilidade ou essa possibilidade dessa aparição desses fatos mediúnicos apenas por brincadeira, por diversão, para perguntar coisas aleatórias, né? E aí vem, sempre nesse sentido, os nossos questionamentos, como também naquela época havia. As pessoas iam para a brincadeira, mas também elas tinham dentro de si algumas dúvidas. É mais ou menos como no dia de hoje. Você pode ter certeza que dentro de um centro espírita, se estivermos aqui numa palestra pública, independente de ser no Caminho da Paz, no Lar de Jesus ou na Federação Espírita Paraibana, se uma pessoa estiver aqui conversando com vocês, palestrante, enfim, ou apenas um comunicólogo, e se do lado dessa pessoa aparecer um espírito aqui e materializar-se, digo para vocês que cadeiras ficarão vazias. Porque muita gente vai bater as pernas. Essa é a verdadeira realidade. Por quê? Porque o mundo espiritual, ainda para muitos, é algo estranho. Para nós espíritas, ele se torna um pouco mais corriqueiro, principalmente para aqueles que participam efetivamente de mesa mediúnica, de aplicação de passe e dos estudos. Mas mesmo assim, dependendo da situação, o médium ainda fica com aquela cara de gato quando vê cachorro, que arrepia os pelos de todos os lados do corpo. E isso é uma coisa normal, porque extrapola a nossa realidade material. É simples e é normal. Agora, o que é o bom do Espiritismo diante desses fatos? É que ele nos traz a ideia melhor acerca do que foi aquilo, nos dando acesso à verdade. Lembrando que só existe uma única verdade no universo. Para nós que somos teístas, acreditamos em Deus. E essa verdade é Deus. Por isso que a frase que Jesus fala, ela deve ser muito bem pensada, porque se Jesus dissesse que ele é a verdade, ele estaria entrando em contrassenso. A frase dita pelo Cristo é que ele é o caminho da verdade. Porque ele nos mostra Deus. Eu e o Pai estamos um. Então, ele é o caminho da verdade e da vida plena. Mas só existe uma única verdade para nós que acreditamos, que é Deus. E a doutrina, ela nos proporciona isso quando ela, através do Livro dos Espíritos, começa a nos informar uma ideia melhor acerca de Deus. Não aquele Deus vingativo, que só gostava de uns, não gostava de outros, que fez o arco-íris, que mandou matar e etc, etc. Não. Aquele Deus que Jesus disse que faz nascer o sol para bons e maus. Aquele Deus que efetivamente só transborda bondade. Da mesma forma que, através da doutrina espírita e do Livro dos Espíritos, a gente começa a ter uma ideia melhor acerca desse mundo em que nós vivemos. E aí vem aquela própria pergunta: será que a gente vai ficar só aqui? Não é? Hoje mesmo no Lar de Jesus nós vamos começar o estudo do livro A Caminho da Luz. Terminamos o céu e o inferno, lembrando que não existe nem céu nem inferno, né? Isso é uma construção humana. E agora nós começamos o livro A Caminho da Luz, iniciaremos hoje
E o livro A Caminho da Luz, ele nos dá margem para que nós pensemos fora da caixinha, que é o que a doutrina espírita nos permite. E aí essa visão de mundo que ela nos dá é abrangente. Da mesma forma que, através do seu movimento filosófico, ela nos permite questionar nossa própria existência. Mas por que é que eu estou aqui? Por que é que eu me casei com essa criatura maravilhosa? Não é? Por que é que eu tenho esse filho que é uma bênção, que só me traz alegria? Não é? Por que é que eu tenho isso? Por que é que eu tenho aquilo? Por que é que eu fui chamado para o caminho da paz para trabalhar? Por que é que e os porquês da vida? E isso a gente só consegue, só alcança, não apenas no único momento, mas no decorrer de toda a nossa vida, buscando e descobrindo, questionando, perguntando, mesmo que essas perguntas nos levem a ser expulsos da igreja, mas para um proveito melhor e maior. Por quê? Porque a gente sempre vai seguir Jesus. Lá no Evangelho de Tomé, no Logion, Logion 5, Jesus vai dizer o seguinte: conhece o que está ante os teus olhos, e o que te é oculto te será velado. Porque nada é oculto que não seja manifestado. E a doutrina espírita nos diz isso, que apesar do véu que nós temos, porque imaginem vocês, se nós nos lembrássemos quem fomos na última existência. E quem foi aquele que está do nosso lado, conosco, na última existência. Se ele foi o nosso algoz, será que nós o amaríamos incondicionalmente? Será que o amor da mãe seria o mesmo por aquele filho que, numa outra existência, proporcionou o assassinato daquele que hoje é o seu esposo? Amores diferentes, mas que estão imersos no mesmo espírito. E se ele soubesse? Como seria esse amor incondicional? Então, tudo que é oculto vai ser revelado a partir do momento que eu trabalho para o conhecimento de que, mesmo que venha uma situação adversa e complicada, eu entenda-o de uma forma melhor. E aí, quem vem para poder elucidar isso para a gente? Esse cidadão de uma cara sisuda, que eu particularmente gosto de colocar ele sorrindo, e tem fotos dele sorrindo. Mas normalmente coloca Kardec com uma cara sisuda, uma cara feia, fechada, né? E Kardec não era assim. Da mesma forma de Jesus, o pessoal quando fala em Jesus, nossa, é como se ele fosse aquela coisa distante, não é? Aquele medo, aquela genuflexão. Não. Jesus brincou, Jesus se divertiu, Jesus dançou, porque era normal na época, até nos dias de hoje, o judeu dançar, não é? Esse é o Jesus que a doutrina espírita nos dá, e esse é o Jesus que o Livro dos Espíritos nos traz. E digo para vocês que acendeu, e aí eu estou usando de uma forma lúdica, no planeta Terra, uma luz enorme. Quando, em 18 de abril de 1857, esse livro ele foi lançado lá no Palácio Royal, em Paris. E por que eu digo isso? Porque muitos espíritos que até então não sabiam o porquê da sua própria existência, o porquê do sofrimento, o porquê de fazer penitência atrás de penitência e a sua vida continuar sempre em dores e sofrimentos. O porquê de mesmo você ter tudo ao seu redor, você ser uma madame, ou você ser um rei, ou você ser uma rainha, no fundo, a sua vida era oca, sem graça. E aí vem a doutrina espírita, e aí vem o Livro dos Espíritos e nos diz: não adianta a sua posição. O que importa é aquilo que você faz para com o outro. Porque numa outra situação você pode vir tal qual aquele que você acha que está abaixo de você. E aí, após esse lançamento, vários exemplares eles foram disparados por toda a Europa, né? Principalmente da tipografia de Beau, cidade vizinha de Paris. Ele rapidamente foi espalhado, porque essa era a intenção, óbvio, rapidamente tendo como base o momento da época, como era a comunicação da época, tudo ainda muito lento, muito tosco, né?
Só que aí uma situação que ficou muito interessante é que ele começou a gerar burburinho. Por que ele começou a gerar burburinho? Porque ele libertou almas. Ele chegou e disse: você não precisa de ninguém para lhe dar salvação, você não precisa de ninguém para tirar o seu fardo através da libertação de pecado. Entenda que a cada um vai ser dado segundo as suas obras. Cristo. E que o débito tem que ser pago, tal qual o cartão de crédito. Inclusive, não se furtem que lá o cartão de crédito existe, viu? Então, se ficar devendo aqui, vai ter que pagar lá e vice-versa. É um fato, né? E uma das coisas que mais chamou a atenção é que aquelas pessoas, Giuseppe, que olhavam para aquela situação e diziam: mas isso é charlatanismo, isso não pode existir. Como é que uma cadeira, uma mesa, ela vai ter uma comunicação direta comigo? Isso não pode, é um ser inorgânico. Não é? Entre eles, um ex-ateu, cético, estudioso, pedagogo, chamado Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, Allan Kardec. E ao saber daquelas coisas, deu de ombros, mas que pela insistência do mundo espiritual, sempre jogando as informações para aquele que estava ao seu lado, literalmente o levou para olhar aquele fenômeno e dizer para ele mesmo: não, isso não é normal. Algo está por trás disso. E aí começa essa história belíssima da trajetória de Allan Kardec, trazendo essas informações, compilando, transformando no Livro dos Espíritos, que no primeiro momento teve 500 poucas questões, me ajuda? 514, e que posteriormente, aqui até os dias de hoje, tem as 1019 perguntas e respostas, que nós conhecemos como sendo o Livro dos Espíritos. Agora, como sempre, nós que vivemos imersos na matéria, sempre nos deparamos pelas problemáticas e pelos problemas. Kardec também passou por isso. O Espiritismo também passou por isso. E uma das coisas que mais ficou frequente foi a luta da então toda poderosa Igreja Católica Apostólica Romana contra aquilo que era para eles o adversário, o anticristo, aquele que estava trazendo tudo quanto era de ruim. E eles fizeram de tudo para que isso acontecesse. Um dos fatos mais infames disso foi dado lá em Barcelona, no Alto da Fé, onde vários livros, muitos, milhares de livros espíritos foram queimados. Mas veja, Kardec já estava com o lombo carcomido. Ele sabia que isso ia acontecer porque os próprios espíritos disseram para ele: você está pensando que vai ser fácil? É? Vai ser fácil, não. E é uma dicotomia, né? Você querer fazer o bem é um problema, porque sempre vão aparecer os obstáculos, não é isso? Só que aí Jesus disse: vinde a mim, que o Giuseppe falou lá no início da prece. Todos aqueles que acham que a coisa está pesada, que o fardo está grande demais, porque eu vos aliviarei. De que forma? Trazendo conhecimento. Ou, como ele disse lá no Sermão do Monte, metanoite, mudando a forma de pensar. Ame o seu inimigo. Quase um anátema isso, não é? Ame o seu inimigo. Vá na casa daquela vizinha que só fala com você no final do ano e dê bom dia, boa tarde, boa noite. Se ela joga o lixo para frente da sua casa, recolha o lixo e jogue-o fora. Ou então aquele parente que só aparece no peru de Natal, não é? Porque esta é a forma de você entender o que Jesus quer dizer. Ame o seu inimigo. Se alguém lhe faz um maltrato, dê a outra face, e não para ser esbofeteada. Se alguém lhe trata mal, devolva com bem. E foi o que Kardec fez nesse ato, nesse ato terrível que aconteceu em Barcelona, quando ele fala uma das frases mais emblemáticas ditas por ele: podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As ideias permanecem. Elas são
As chamas das fogueiras vão superexcitar em vez de abafá-las. E foi o que aconteceu. Ah, André, mas só que lá na França o espiritismo é nanico. Ah, André, mas o espiritismo no mundo todo é quase nada. Vamos pensar assim. Dentro da Igreja Católica tem espiritismo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguém aqui já foi numa missa carismática? Menino, é médium para tudo quanto é lado. O Espírito Santo ali não tem nada. Ali é um bocado de espírito falando, brincando, de todo jeito. Quem já foi num culto protestante? Na hora que as línguas de fogo aparecem, que é o Espírito Santo vindo falando, Itacalababaxá, Labaxúria, médiuns. É o mundo espiritual utilizando aquelas pessoas para dizer: eu estou aqui. Qual a diferença para nós espíritos? É porque nós somos melhores? Não! Porque nós nos arrepiamos, né? Quando vemos Divaldo Franco, entramos em desespero, choramos, né? Espiritualidade pura também. A diferença é que naquela época o entendimento é que isso fazia parte de tudo quanto era negativo. E nos dias de hoje abarcou-se tudo. Então eu posso dizer que o espiritismo está presente em todas as religiões do planeta. Então nós somos muitos. Naquela época, não. E digo para vocês que não só naquela época. Nos dias de hoje, infelizmente, nós temos ainda situações parecidas com essa. Eu me lembro de uma muito interessante que aconteceu comigo. Meu pai faleceu, morreu, desencarnou, como queiram chamar. E aí, depois de 7 dias, minha mãe é católica, né? Fomos todos, a família inteira, para a missa de 7º dia. Chegamos lá, o padre antes, ele pergunta quem são os membros da família para sentar na frente, esse negócio todo, né? Meu pai, ele era simpatizante da doutrina espírita, mas era aquele católico da missa do galo. Pois bem, o padre começa, né, a oratória dele, a homilia, 15 minutos, muito bom, sabe? Aquelas palavras bonitas de afago. A gente sente confortável, né? Minha mãe assim na frente com a minha tia, chorosa, os filhos assim na cadeira de trás, eu espírita, a minha outra irmã espírita, o meu outro irmão espírita, a minha outra irmã simpatizante espírita, ou seja, espírita. O padre, em um determinado momento, o José fala, agora. Quando ele falou agora, eu olhei assim e disse, não vai dar certo. Isso vai dar um problema. Agora, essas pessoas que só vêm na igreja no momento de dor, mas que vivem eternamente, vivem diariamente nesses centros espíritas de macumba, começou. Minha mãe olha para trás. Eu tenho uma irmã que mora em Salvador, e ela já quebrou todos os ossos do corpo. Ela não é uma pessoa normal. Não pode ser. E ela é espivitada. Todo mundo sabe o que é espivitada, né? Minha mãe olhou para trás e só fez assim para ela. Ela ia se levantar e ia dar um murro no padre. Ia mesmo. Num determinado momento da fala dele, ele disse, peguem esses livros daquele feiticeiro Chico Xavier e tragam para aqui, para frente da igreja, para nós tocarmos fogo. A primeira coisa que eu pensei, esse cidadão deve ser o bispo lá daquela época. A encarnação triste que ainda não mudou a ideia de pensar, gente. Né? E isso faz 23 anos. Ou seja, o alto da fé ainda existe por aí. Entre os espíritas também. Porque quando alguém pergunta qual a sua religião, aí você fala, eu sou espírita, vírgula, mesa branca, viu? Tem mesa branca, preta, cor-de-rosa, o que é isso? Não existe isso. Eu sou espírita, ponto. Ponto. Não é? Porque aquele irmão que hoje vai ali para a Umbanda, o Candomblé, o Catimbó ou qualquer outra coisa, ele também acredita em Deus,
a nomenclatura dele, e em Jesus, a nomenclatura dele. A diferença entre nós é que eles utilizam de cerimoniais, rituais, e nós aqui utilizamos de uma eclesia que não necessita necessariamente desse tipo de coisa. Por quê? Porque nós fundamos uma doutrina onde o tríplice aspecto ele se sobrepõe a rituais, a ritos, cerimônias. Ah, André, mas e a água fluidificada não é um ritual? Não, não. A água fluidificada nada mais é do que um mecanismo utilizado por todo ser humano, porque a água é o veículo mais próximo do que nós temos entre dois mundos, porque é o condutor de absolutamente tudo. Quanto você tem de água no seu corpo, José? Quanto de água você tem no seu corpo? Alguém sabe? Mais de 70%, é quase 80% de água. Você vive alguns dias sem se alimentar, porque o corpo vai lá buscar na sua gordurinha o alimento para ele existir, mas você não suporta muitos dias ou quase nenhum dia sem água. Então, veja, essa é a diferença. Nós temos o entendimento de que ali é um veículo para aquilo que nós já temos. E seguimos Jesus também nesse sentido. E seguimos todas as religiões antigas. Tudo no universo é água. Essa frase foi dita há muito tempo atrás por Tales de Mileto. E perdurou durante muito tempo essa concepção. Águas primordiais está lá na Bíblia, em vários outros lugares, em várias outras religiões. Fazemos daquilo um culto? Não, porque tem pessoas que não tomam. Tem pessoas que vêm, ouvem e vão embora. Se sentem bem com a palavra. Tem pessoas que não tomam passe, porque só em ouvir ou estudar o evangelho já se sentem bem. Então nós não temos esse culto, não temos hierarquia. Aqui não existe quem é melhor, nem quem é pior. Aqui não tem um médium que recebe só os espíritos superiores e aquele médium que recebe caboclo para baixo. Lembrando que isso é uma metáfora, porque não existe caboclo para cima nem para baixo. Existem espíritos. E para poder você compreendê-lo e saber quem ele se apresenta da melhor maneira possível para que isso aconteça. Então, isso só acontece porque no Livro dos Espíritos nós temos ciência, religião e filosofia muito bem definidos. Mas precisamos nos propor a estudar esse respeito. E aí nós temos no Livro dos Espíritos as partes definidas. A bem da verdade, são 4 livros em um. Na primeira parte nós temos as causas primárias, que é Deus, o universo, como foi criado, como se formam os planetas e etc, etc. Na segunda parte, nós temos o mundo dos espíritos ou o mundo espiritual, onde a gente entende como é, como acontece, em que nível estamos, para onde vamos, qual a possibilidade disso acontecer, por que é que nós estamos na atual conjuntura encarnados no planeta Terra, no Brasil, na Paraíba, em João Pessoa, porque nos permite questionar. Por que eu estou no caminho da paz? E há um tempo atrás eu era de tal religião. O que me trouxe para cá? Essas indagações nós vamos entender à medida em que nós estudamos a segunda parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte, nós temos as leis morais, aquelas leis que nós deveríamos seguir da melhor maneira possível, mas que estão à disposição para que a gente leia, questione e veja aonde nós podemos adequá-la no nosso dia a dia. E a última parte, que é a quarta parte, nos fala das esperanças e consolações, afinal de contas, a doutrina espírita traz o espiritismo como sendo um consolo para as nossas dores, para as nossas perdas, para aquelas pessoas que já foram, mas que nunca deixarão de estar presentes na nossa consciência. E um dia nos reencontraremos.
E entre outras e várias perguntas, aquela que eu já falei, a primeira que é Deus, inteligência suprema, causa primária e não primeira. Primária antecede o primeiro, está além daquilo que nós colocamos como em ordem hierárquica. Primária não está no tempo, é atemporal. Então, ele é a causa primária de todas as coisas. Uma outra pergunta também trazida no Livro dos Espíritos, que é muito interessante, é a seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. O pior criminoso que haja quando vai dormir, garanto para vocês que lá no mundo espiritual ele sofre muito. Porque os algozes continuam atrás dele perguntando por quê? Por quê? E a consciência, ela quando bate, bate forte. Uma outra pergunta interessante é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a nós, homens, para lhe servir de guia e modelo? Jesus. A resposta mais curta de O Livro dos Espíritos: Jesus. Seguindo ele, a gente já tornaríamos-nos pessoas de espíritos bem melhores, muito melhores. E aí vem aquela questão que eu falei do não entendimento na época medieval. Perante Deus são todos iguais os homens? Sim, todos nós somos iguais. Todos fomos criados simples e ignorantes. O que vai diferenciar-nos é aquilo que a gente faz no decorrer da nossa caminhada. O sol, luz para todos. Então, se Deus nos dá essa possibilidade, não temos diferença. Então, pensemos muito quando nós formos fazer qualquer acepção de pessoas, de lugares, de posições. Estamos em determinada posição. Estamos no planeta Terra, não somos do planeta Terra. Da mesma forma que aqueles espíritos que construíram as pirâmides, a maior arquitetura talvez viva que hoje existe no planeta Terra. E eu pergunto para vocês: o Egito é o mesmo daquela época? É o mesmo daquela época, o Egito? As pessoas que fizeram aquilo ainda permanecem, ou os espíritos, no Egito de hoje? Vocês acham que sim ou não? Pouco provável. Leiam A Caminho da Luz. Comprem aqui no Caminho da Paz. Ele vai dizer para vocês que não, não é? Eles olhavam para as estrelas dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui, não é? Mas eles vieram porque eles precisavam progredir. E a gente só progride quando a gente arrasta aqueles que estão ao nosso lado junto. Então, quando você olhar de novo aquele marido que era lindo há 40 anos atrás, uma flor de candura, espetáculo grego, e hoje, quando você acorda e olha aquilo com aquele ronco tenebroso, aquela barriga enorme, olhe para ele e fala: meu Deus, é a mesma coisa de antes. Porque é assim que nós devemos seguir, é trazendo aqueles que estão do nosso lado para o caminho. Porque é essa relação interpessoal que vai fazer com que a gente acredite no que Jesus nos disse: ame o próximo como a si mesmo. A outra pergunta também é sobre a caridade. Devemos ter benevolência, indulgência e perdão para com todos. Nos dias de hoje é complicado, vivemos uma dicotomia terrível, principalmente por causa dessa loucura que é a vida do homem nos dias de hoje. A gente hoje em dia toma café no Zap. Tem gente que está tomando café no Zap, abre o Zap e toma café, não é? Tem gente que está no trânsito, bate, não sabe que bateu, sai do carro, olha para o Zap. Você bateu o carro, não é? Tem mãe falando com o filho dentro de casa no Zap. Você já pensou nisso? Muito complicado. Então, precisamos rever os nossos conceitos, principalmente quando a gente vê que a própria doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, nos diz o caminho. A gente só sabe o que vai acontecer
quando a gente conhece a si mesmo. Eu, nas segundas-feiras, pelo menos uma vez no mês, temos um estudo lá, sistematizado do Evangelho, para quem está fazendo tratamento espiritual, e eu sempre digo e repito a mesma coisa. Façam um esforço hoje à noite, quando chegarem em casa. Lembrem-se de 40 anos atrás, como você era, como você pensava, como você agia. E o que acontece hoje, pode ter certeza que hoje você é um espírito melhor. Mas se não for, cuide. Cuide. Porque a vida é muito curta para ser pequena. A existência passa que a gente nem percebe. Um dia desse eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 54. Tudo bem que eu com um corpo ainda de 32, mas tenho 54. E é um estalo, José, no instante passa. Mas tudo isso vai depender daquilo que nós fizermos, do conhecimento que nós estamos tendo do Livro dos Espíritos através da doutrina espírita. E Leon Denis ele tem uma frase fantástica a esse respeito, quando ele diz que nós somos os responsáveis por fazer do espiritismo aquilo que efetivamente ele deve ser. Então, quando nós propagarmos o espiritismo, a doutrina espírita, sejamos simples. Sejamos tal qual Jesus disse. Precisamos ser dóceis como as pombas, mas precisamos ser perspicazes, tal qual as serpentes. Não nos deixemos levar pelas glórias, os louros de que a doutrina espírita é uma religião melhor do que a outra. Não, ela é uma religião tal qual as outras, porque não é a religião que nos muda, somos nós que mudamos. E aí sim, essa vai ser a religião melhor para qualquer pessoa. É quando ela se transforma. Então o espiritismo tem que ser encarado dessa forma e nós devemos propagar ele também da melhor maneira possível. E o Kardec nos chama essa atenção lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz o seguinte: o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chama para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E a fé, ela tem que ser encarada como aquela fiel depositária daquilo que nós temos plena convicção. Porque a fé vem de fides, é aquela que você acredita, mesmo nas situações mais complicadas. Mas lembremos-nos de Jesus quando nos diz: se vós tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, olharias para aquela montanha e dizia: sai dali e vai para ali, ela iria. Mas como eu sei disso? Nos momentos de dor, nos momentos de aflição. E todos nós aqui, em determinado momento da nossa existência atual, já passamos. A primeira coisa que nós perdemos, e infelizmente eu tenho que dizer isso para vocês, é a fé. Basta um momento de dor para que aquela frase tão bonita seja pronunciada. Mas por que eu? Por que comigo? Se nós lembrarmos de Jesus, a gente para de falar essa frase. Porque num determinado momento, ele chamou a gente de sepulcro caiado. Vocês já foram no sepulcro? Já olharam ele por dentro? Ele chamou a gente daquilo. Por fora, nós estamos branquinhos, bonitinhos, cheirosinhos. Aparentamos ser espíritas maravilhosos, damos alimento para a campanha do quilo, né? Vemos aqui no centro espírita, estudamos. Meu irmão, minha irmã, não é? Basta chegar no trânsito lá fora, ligar o carro e alguém fechar você tal qual estão fechando o rapaz da Coca-Cola e você demonstra efetivamente quem você é. Simples e rápido.
Tudo isso encarando na necessidade de que precisamos encarar as leis de Deus, como o tal Kardec coloca aqui, como sendo um consolo para que a gente melhore. E o Livro dos Espíritos nos proporciona isso porque ele nos dá um roteiro, um caminho. E Kardec recebeu essa informação dos próprios Espíritos. Lá no livro Obras Póstumas, ele recebe a seguinte comunicação: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. E aí a pergunta que eu faço é, ele compreendeu e passou para a gente. Nós estamos compreendendo esse trabalho que foi deixado pelos Espíritos para todos nós? O plano está bem concebido. Opa, então o livro vale a pena. Eles, os Espíritos, estão satisfeitos com ele, pelo trabalho. Mas a pergunta é, nós estamos satisfeitos com o nosso trabalho na obra que nós temos em casa e que nós lemos de quando em quando? Continua, asseveram eles, mas lembra-te, sobretudo, quando a obra se achar concluída, de que recomendamos que a mandes imprimir e propagar. Então, quando alguém perguntar para você qual é a sua religião, diga com os pulmões cheios, eu sou espírita. E não como alguns dizem, eu estou tentando ser espírita, mas ainda não sou. Não! Você é espírita. Você estuda o espiritismo. Quem disse que o passaporte para ser espírita é ser Chico Xavier? Chico Xavier é um poste, onde a gente vê a luz e tenta seguir, para não ficar nas trevas. Com certeza. E aí ele continua. É de utilidade geral. O Livro dos Espíritos é de utilidade geral. É um livro que merece ser lido, relido, lido novamente, relido, estudado, relido novamente, e ler, e reler novamente, e morrer lendo. Porque a cada leitura que você faz, o entendimento vai aumentando. Porque você vai atrás de outras coisas dentro da própria doutrina ou fora da doutrina que auxiliem naquele entendimento. E aí eles terminam dizendo o seguinte: estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus, e tal qual Jesus disse lá no monte, avante, siga em frente. Infelizmente, deturpamos, inclusive, as palavras do Cristo quando colocamos bem-aventurados. Não, Jesus sempre falou em movimento, constância. Jesus nunca desceu, ele sempre subiu, a trajetória dele toda foi de ascensão. Então, naquele momento, ele dizia para as pessoas: avante, aqueles que têm sede de justiça, porque eles terão justiçados. Avante, e é o que os Espíritos também nos dizem. E é o que eu deixo para vocês. Sejamos avante com o Livro dos Espíritos. Levemos ele no decorrer da nossa existência. Uhum. Muito bom, pequeno, simples e que vale a leitura. A doutrina espírita, algumas pessoas dizem assim: o espiritismo, deixa eu ver se eu lembro a frase direitinho para não incorrer no erro, até porque eu estou online, vai ser gravado, imagina se eu soltar uma fake news. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Enquanto espiritismo, eu concordo, porque eu já disse para vocês que todas as religiões estão imersas no espiritismo. Então, sim, é o futuro das religiões. Agora, eu costumo dizer que a doutrina espírita vai nos ensinar muito melhor como entender esse futuro dentro do espiritismo. E é o que Kardec nos convida no Livro dos Espíritos. E consigamos entender melhor, nos aprofundando nele e estudando cada vez mais. Porque conhecimento nunca é demais. E como o próprio Cristo disse, a verdade, ela liberta. Nada melhor do que o Espírito liberto
das amarras da ignorância. Muita paz.